Agora para o Bruno Guilherme, presidente da Brasil FA. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de agradecer primeiramente algumas pessoas que foram responsáveis por esse sonho estar se realizando, né, da gente realizar Brasil e Argentina aqui no Mineirão. Então, eu queria agradecer o Samuel, representando o Mineirão, o secretário de Esportes, senhor Arnaldo Gontijo, o diretor do SESC, senhor Luciano Fagundes, Rogério Pimentel, o presidente da CBFA, Gabriel Mendes, o coach aí da Seleção Brasileira, deputado Carlos Henrique, senhora Liege, representando a Max Milhas aí. Então, muito obrigado a todos vocês. O futebol americano ele vem crescendo muito no Brasil nos últimos 4 anos. Por exemplo, nós tivemos um aumento de 800% na audiência dos jogos aí da NFL. Em 2016, o esporte ele ficou em 4º lugar em público nos estádios e ginásios. A gente perdeu para o futebol, para o vôlei e para o basquete. E esse ano a gente já acredita que a gente chega até em 2º lugar com os grandes públicos que a gente tem tido aí nos campeonatos. O Brasil hoje é o 3º maior mercado, né, consumidor, só fica atrás dos Estados Unidos e do México, em quantidade de pessoas que acompanham o esporte. E pensando nisso, conversando com a nova administração da Confederação, a gente resolveu fazer os Jogos da Seleção Brasileira para conseguir divulgar ainda mais o esporte e que a Seleção Brasileira também possa treinar, principalmente aí para o Mundial de 2019. Então, eu desejo uma boa sorte para todos os atletas que estão acompanhando e que estão aguardando a convocação aí. Tenham um bom dia. Agora eu vou passar a palavra para o Rogério. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui ao lado de pessoas ilustres. Agradecendo também a todos que fizeram e vão fazer esse evento acontecer, em especial ao Bruno, que essa seja a nossa primeira empreitada de uma longa parceria, ao coach aqui também, Gabriel, por toda a confiança prestada aí. E esse é o primeiro ano da nova gestão da Confederação. Nós estamos dando uma ênfase um pouco maior do que anteriormente, em cima de seleções, não só a seleção adulta, mas outras seleções também. E, basicamente, hoje a convocação vem das 2 ligas que funcionam hoje a nível nacional, que é a Liga Nacional, que é composta de 40 times, e a BFA, que hoje é composta de 30 times, todas elas abrangendo o Brasil inteiro, né? Sem muitas delongas, vamos ao que interessa. Vamos agora à convocação do nosso querido coach aí, Gabriel Mendes. Bom dia a todos. Agradecer a presença aí dos colegas da imprensa, também dos apoiadores do Amistoso, dizer que é uma honra e um grande desafio. A gente da Comissão Técnica da Seleção Brasileira vê como uma oportunidade ímpar de elevar de vez o nível do futebol americano. A gente acha que esse amistoso pode ser um divisor de águas, por ser num grande estádio, num estádio de Copa do Mundo. Seria a primeira vez que a Seleção Brasileira de Futebol Americano jogaria num estádio de Copa do Mundo, a expectativa de grande público, contra um adversário tradicional. Enfrentar a Argentina é bom até em par ou ímpar, então, que dirá no futebol americano. Esse processo de seleção começou em 2015, quando a atual Comissão Técnica assumiu, e a gente se propôs a estabelecer e instalar no país uma cultura de vídeos que não era muito instituída ainda. Então, a gente vem estimulando os jogadores desde então a produzirem seus vídeos de melhores jogadas, os highlights, e mandarem para a gente poder analisar, porque a nossa preocupação sempre foi dar oportunidades iguais para todos os jogadores, para que não houvesse
em algum momento, a percepção de que são sempre os mesmos jogadores que estão na seleção e que, por o Brasil ser muito grande, pelo fato de ser um esporte amador e eu não poder estar presencialmente em todos os jogos, os outros coaches também não poderem estar presencialmente em todos os jogos, que alguns jogadores não estivessem sendo avaliados. Mas, através desse recurso dos vídeos, a gente permitiu que jogadores de qualquer cidade do país, de qualquer região do país, pudessem mandar o seu highlight através do nosso departamento de scouting, que tem representantes em quase todos os estados, para que fosse avaliado e a gente efetivamente estivesse dando oportunidade a todo mundo. Nesse processo, a gente fez os training camps regionais do ano passado, que aconteceram aqui em Belo Horizonte, para a região sudeste, aconteceram em Timbó, para a região sul, em Cuiabá, para a região centro-oeste e norte, e em João Pessoa, para a região nordeste. Foi um processo que a gente pôde avaliar de perto, presencialmente, quase 200 atletas, foi um processo muito importante e que culminou com essa convocação que eu vou fazer a partir de agora, que é sempre um processo doloroso, porque mais difícil do que escolher 45 atletas é deixar de fora tantos outros que mereciam igualmente estar aqui, né? Corta o coração, às vezes, quando a gente tem que deixar um atleta de fora. Se eu pudesse trazer mais gente, eu traria, mas são 45, e a partir de agora eu passo a dizer o nome desses 45 atletas que vão compor a seleção brasileira no amistoso contra a Argentina em dezembro. Começando pelo ataque, eu vou falando pausadamente, porque a gente tem na transmissão uma arte com o nome do atleta, o time que ele defende, idade, altura e peso, então eu vou falando pausadamente para quem está acompanhando em casa pela transmissão possa ver os dados do jogador. Quarterback, Álvaro Fadini, Sada Cruzeiro. Quarterback, Rodrigo Dantas, João Pessoa, Espectros. Running back, Luiz Eduardo Maranhão, Ceará Caçadores. Running back, Rômulo Ramos, R40, Patriotas FA. Running back, Branco Menezes, Palmeiras Locomotives. Blocking back, que é uma posição que a gente adaptou na seleção, que é um tight end / fullback, a pedido do coach Brian Guzman. JP Fabres, Patriotas FA. Blocking back, Everton Antero Pingo, João Pessoa, Espectros. Wide receiver, Vitor Hugo Mega, Sada Cruzeiro. Wide receiver, Guilherme Meurer, Timbó Rex. Wide receiver, Edinaldo Massu, João Pessoa Espectros. Wide receiver, Luiz Felipe Domingues, São Paulo Storm. Slot receiver, Heron Azevedo, João Pessoa Espectros. Slot receiver, Pedro Henrique Médici, Sada Cruzeiro. Slot receiver, Rudá Andrade, Patriotas FA. Linha ofensiva, Lenin Albuquerque, João Pessoa Espectros. Diego Taylor, Sada Cruzeiro. Breno Takahashi, Timbó Rex. Átila Fogo, Cuiabá Arsenal. Yuri Machado, Flamengo Imperadores. Lucas Passarini, Timbó Rex. Felipe de Bortoli Novato, Tritões FA. Richard Mondim, Timbó Rex. Esses são os 22 convocados para o ataque. A gente passa agora para a defesa, começando pela linha defensiva. Nose tackle, Caião Pereira, Timbó Rex. Nose tackle, Augusto Oliveira Bus, Tubarões do Cerrado. Nose tackle, defensive tackle, Durval Queiroz, Duzão, Cuiabá Arsenal. Defensive tackle, defensive end, Marcos Hércules, João Pessoa Espectros. Defensive end, defensive tackle, Vinícius Zanon, Santa Maria Soldiers. Defensive end, Marcos Bum, São José Estepôs. Defensive end,
Edilson Joe, Flamengo Imperadores. Defensive End, Andrei Pereira, Timbó Rex. Defensive End, Marcos Tuleba, Sada Cruzeiro. Linebackers, Luiz Polastre, Timbó Rex. Dariel Soares, Timbó Rex. Ryan David, Sada Cruzeiro. Gabriel Pita, Lusa Lions. Linebacker e safety, Igor Mota, Sada Cruzeiro. Linebacker e safety, Guilherme Santana, Recife Mariners. Safety, Andrew Bernardini, Sada Cruzeiro. Safety, Marcos Rocha, Curitiba Crocodiles. Safety, Vitor Miranda, Tritões FA. Safety e cornerback, José Edivaldo Pezão, João Pessoa Espectros. Cornerbacks agora, Rafa Cruz, Sada Cruzeiro. Gregory Oliveira, Timbó Rex. Flavinho Gouveia, João Pessoa Espectros. E o kicker e punter, Diego Aranha, João Pessoa Espectros. Esses são os 45 convocados para o amistoso contra a Argentina. Quem quiser fazer conta depois, eu posso adiantar para vocês que a gente tem 9 atletas do Cruzeiro, 9 atletas do T-Rex e 9 atletas do Espectros, que são a base da seleção brasileira nessa convocação. O estado que mais forneceu atletas foi Santa Catarina, com 10, seguido por Minas Gerais e Paraíba, com 9, e depois vem o Rio de Janeiro, com 5. 3 do Patriotas e 2 do Flamengo. Desses 45 convocados, estiveram na Copa do Mundo de 2015, 16, 35,5%, e, portanto, a gente está renovando a seleção brasileira em relação ao Mundial em 64,5%. Essa é a taxa de renovação. A média de idade da seleção em 2015 era de 27 anos, a gente baixou essa média de idade para 26 anos. Vocês viram aí uns nomes de atletas bem jovens, foi uma preocupação nossa em baixar a média de idade da seleção. Então, esses são alguns dados que eu sei que vocês têm interesse, eu até posso passar depois para vocês, enfim, a lista completinha. De início era isso, acho que a gente abre agora para perguntas, né? Pois é, pessoal, antes de abrir para as perguntas, vou pedir um tempinho de 3 minutinhos aqui, eu vou distribuir a lista para vocês dos convocados, junto com o release do jogo, e aí a gente abre as perguntas, beleza? Então vamos dar um tempinho de 3 minutinhos só para a gente entregar a lista e passar para vocês. Oi. Aí. Pessoal, vamos abrir agora para as perguntas, que podem ser para qualquer um dos três, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Vou deixar o microfone. Josias, começar do seu lado, pode ser? Que aí você vai passando o microfone para a galera aí.
passar na frente da câmera aqui. Cara, fica à vontade. Bom dia. Gostaria de perguntar ao Gabriel, queria que você fizesse uma análise aí mesmo desses jogadores convocados e até avaliando também o nível técnico das duas competições nacionais que estão sendo disputadas, né, que é a BFA e também a Liga Nacional, para conclusão e para chegar mesmo a esses nomes que foram definidos por você, muita análise mesmo assim, dos jogadores, mas queria que você comentasse, inclusive, a evolução tática de cada equipe aí e o crescimento dessas competições nacionais. Essa convocação que teve por base esses 3 times que despontaram no cenário nacional, o T-Rex, o Sada Cruzeiro e o João Pessoa Espectros, eu acho que ela reflete uma preocupação com a criação de programas de futebol americano, que esses 3 times, o João Pessoa Espectros é a potência mais tradicional do Nordeste, multicampeão no Nordeste, está sempre revelando talentos, já vinha tendo muitos jogadores sempre na seleção. Eles têm lá um programa muito forte de futebol americano, então é natural que sempre estejam conquistando títulos no Nordeste e, por isso, fornecendo jogadores para a seleção brasileira. O T-Rex, que acabou sendo eliminado, né, na semana passada, foi uma surpresa para todo mundo, mas essa eliminação deles não desfaz o excelente programa de futebol americano que eles montaram, capitaneado pelo coach Amadeu Salvador, que agora está nos Estados Unidos. É um time que, de 2014 para cá, perdeu 2 partidas de playoff, né? Uma foi a final de 2014, que eu tive a felicidade de estar do outro lado e vencer, e a outra partida de playoff que eles perderam de 2014 para cá foi justamente essa para o Curitiba Crocodiles. Então, é um time que investe nos atletas, que aposta nos atletas, apoia os atletas, tem treinamentos, 4, 5 vezes por semana, que é o que a gente precisa para que o esporte se desenvolva. E agora o Sada Cruzeiro, que apostou numa grande estrutura, numa boa estrutura, e no recrutamento de excelentes jogadores, né? Tem um grande head coach, que é o coach Dan Levy, tem uma ótima comissão técnica, e isso permite com que eles treinem 4 vezes por semana também, e acabam se sobressaindo. O Cruzeiro, até agora, todos os adversários que enfrentou essa temporada, ganhou por 3 posses. Até o jogo mais complicado contra o Flamengo, foi 3 posses. O Botafogo Reptiles, agora nos playoffs, que eles começaram um jogo difícil, duro, mas acabaram ganhando por 3 posses. Então, é natural que esses times que estão se destacando no cenário forneçam os melhores jogadores. O nível da BFA ainda está bastante acima da Superliga, mas há exemplos da Liga Nacional, mas há exemplos de times que vieram da Liga Nacional, como o próprio Cruzeiro e o Santa Maria Soldiers, que estão vivos aí nos playoffs e mostram que os times que estão vindo da Liga Nacional também estão em condições de disputar a BFA. E uma coisa curiosa que eu achei bem legal da gente ter na convocação é um jogador da Liga Nacional, que é o Branco Menezes do Palmeiras Locomotives, nosso running back, porque a gente mostra com isso que a gente está olhando para todo mundo. A gente não está olhando só para os times de ponta, a gente está olhando para os times também que estão lutando para chegar à elite. Se tiver um jogador que esteja se destacando, esteja entre os melhores, não importa o time do qual ele faz parte, ele vai ser chamado para a seleção. Outro ponto que eu achei bastante positivo, na última convocação para a Copa do Mundo, a gente teve representantes de 8 estados. Nessa convocação agora, a gente já conseguiu ampliar para 12 estados. Então, mostra que a gente está conseguindo se capilarizar e está observando jogadores Brasil afora mesmo, que é uma situação bastante importante para a gente mostrar para a comunidade de futebol americano que está crescendo, que a gente quer que o futebol americano cresça em todos os estados. Essa é uma preocupação tanto da CBFA como da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Então, acho que é mais ou menos por aí. O futebol americano evoluiu muito, o nível evoluiu muito, e a seleção brasileira de futebol americano vai ser sempre reflexo dos times. Os times que estiverem se destacando no cenário nacional, naturalmente, vão fornecer mais jogadores para a seleção brasileira. Obrigado, sou o Thiago Tatidal Mineiro, porta-voz da FBR Network aqui. A primeira pergunta é, diante do nosso novo cenário de futebol americano, nunca tivemos tantas equipes e tanta qualidade das mesmas. Podemos esperar uma seleção mais competitiva? Existe a possibilidade de mais jogos do Brasil Onças, enfrentar a seleção da Europa, tal? Você acha que o ranking do Brasil, a seleção brasileira, ela pode subir daqui em diante? Eu vou responder sobre a parte técnica e a parte de eventuais jogos. É algo que não depende só de mim, tá? É algo que depende da CBFA, então eu posso até deixar para o Rogério responder, mas interesse por parte da comissão técnica há.
de que a gente consiga reunir com alguma regularidade, não pode ser sempre, porque a gente não pode interferir no calendário dos times, né, no calendário das competições, mas se a gente puder fazer 2 jogos da seleção brasileira por ano, um no meio do ano e um no fim, é legal, é bom que a gente reúna a seleção brasileira. Porque quando a gente reúne a seleção brasileira, mais do que fazer um jogo, fazer um amistoso, a gente sempre faz um training camp antes. A gente faz, por exemplo, esse evento agora de dezembro, 16 de dezembro, a gente vai fazer treinos no dia 14, no dia 15, quinta e sexta-feira, e daí a gente vai jogar no sábado. Porque para a gente não adianta pegar 45 caras que nunca se veem, não estão juntos, e botar juntos num campo e joga aí. Não, a gente precisa treinar, a gente precisa passar playbook, a gente precisa fazer reunião de vídeo, a gente precisa estudar o adversário quando tiver vídeo disponível do adversário. Então é importante para a gente que tenham esses eventos para que a gente possa pegar os melhores do Brasil e colocar juntos, treinando por 2, 3 dias que sejam, e depois indo para um jogo. Sobre o nível técnico, eu acho que o nível técnico de 2015 para cá, do futebol americano disputado no Brasil, evoluiu muito. O nível técnico das comissões técnicas evoluiu muito, isso se reflete nos jogadores. A gente tem na comissão técnica da seleção brasileira técnicos do mais alto calibre, eu não estou nem falando de mim, eu estou falando dos meus auxiliares, que, por exemplo, o coach Brian Guzman, que é o principal nome do futebol, do principal técnico brasileiro, hoje fazendo carreira universitária no México, que, inclusive, eu queria até agradecer aos organizadores do evento que conseguiram trazer o coach Brian Guzman, ele vai estar presente, para a gente isso é fundamental. Quero agradecer muito ao próprio coach Brian, porque ele, nessa mesma data do jogo Brasil e Argentina, ele teria no México o Jogo das Estrelas, para o qual ele foi convidado para ser coordenador ofensivo, e ele declinou desse convite para poder estar aqui ajudando a gente, dividindo um pouco do conhecimento com a gente. Então, fazer esse grande agradecimento ao coach Brian Guzman, de quem eu sou muito fã, assim como o coach Clayton Lovett também, coordenador defensivo da seleção brasileira. Então, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de ver o futebol americano evoluindo muito, sistema de jogo, técnicas dos jogadores, nos pequenos detalhes ao macro. Então, eu acho que a seleção brasileira vai ser mais competitiva. A gente ainda está longe do primeiro patamar mundial, tipo Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, México. A gente não chega nesses caras tão cedo, mas se a gente conseguir fazer frente para algumas seleções europeias, tipo a França, que bateu feio na gente no Mundial, se a gente conseguir vencer uma Austrália, que ganhou da gente no Mundial, e é um jogo que dá para vencer, esses são objetivos que podem ser atingidos. Eu sou um cara muito pé no chão, eu jamais vou dizer aqui que a gente vai jogar de igual para igual com os Estados Unidos, porque não vai. Se a gente pegar os Estados Unidos, vai apanhar feio dos Estados Unidos, e é natural que apanhe mesmo, não tem como ser diferente disso. Mas a gente quer poder competir em pé de igualdade com seleções que estão ou no nosso nível ou um pouco acima da gente. A gente acha que a gente pode subir e estar ali num segundo pelotão mundial, isso é possível sim de ser atingido. Quer falar dos eventos? Dos eventos. Eu vou falar uma parte sobre os eventos e vou deixar a outra parte para o nosso organizador. A nossa intenção realmente é fazer outros eventos de seleção brasileira. Nós estamos planejando fazer em torno de 2 amistosos por ano, né? E, a princípio, nós estamos procurando seleções aqui da América do Sul, mas nada nos impede de, quem sabe, fazer uma parceria com alguém da Europa, quem sabe, até a própria França, né? Fica aqui o convite, desafio. Mas aí a gente está trabalhando em conjunto com a Brasil FA para tentar viabilizar esses eventos. Aí o Bruno também pode falar um pouco mais sobre o nosso planejamento. Na verdade, o Rogério já disse bem, né? A gente está, junto com a CBFA, tentando organizar 2 jogos no ano que vem. Um em julho e um em dezembro. Adversários, locais, isso tudo a gente ainda está trabalhando para ver como que a gente vai conseguir. A gente tem certeza que esse evento aqui do Mineirão é só uma porta que está se abrindo para que a gente possa fazer esses outros eventos aí. Bom, vamos lá. Vitor Francisco Salão Oval tem 1 milhão de perguntas para fazer da lista, Biel, mas do Mundial, a gente, e estruturalmente falando, no Mundial a gente tinha 3 QBs e agora a gente tem 2. Eu esperava esses 2 e mais o Bassani. Por que a gente não... E justamente você falou, né? Os 3 times, né? SADA, Spectros e T-Rex, a base. Por que são 2 e não 3? Isso é uma das milhares de perguntas que a gente pode fazer, mas eu só vou fazer essa.
Tá, para uma competição de mais longo prazo, como é o Mundial, às vezes é ter uma decisão mais conservadora você se resguardar e ter 3 quarterbacks, porque se um se machuca, você tem um para entrar em campo e um para ficar de backup, né? Como é só um amistoso, a gente quis dar oportunidade a 2 quarterbacks de terem mais playing time mesmo durante os treinos. 3 quarterbacks, a gente tem que dividir snap com mais gente durante os treinos. A nossa lista final de análise de quarterbacks foram esses 3 que você falou, né? O Álvaro e o Dantas, que estão na lista, mais o Bassani, além do Romário também, do Ceará Caçadores. Esses foram os 4 quarterbacks que a gente achou que estavam se destacando mais nos últimos tempos. E a gente, eu, o Brian, o Kevin, a gente veio analisando até chegar a esses 2 nomes. O Álvaro, indiscutivelmente, é o quarterback de destaque no momento, já vem desde o ano passado, mas esse ano, sobretudo, passou 24 passes para touchdown no campeonato, está conduzindo o Sada Cruzeiro bem, está demonstrando uma grande inteligência de jogo, fazendo as escolhas certas. Eu, como técnico do Patriotas, enfrentei o Cruzeiro e vi o quão importante o Álvaro é para aquele sistema e o quão bem o coach Dan Levy faz ao Álvaro, que já tinha trabalhado com ele no Tritões anteriormente, agora está trabalhando com o Álvaro no Sada Cruzeiro. Então, o Álvaro, que já é um jogador super atlético, um jogador alto, forte, rápido, ele aprimorou a parte técnica dele, sobre os cuidados do coach Dan, e também a parte tática. Então, eu acho que ele é um quarterback pronto, né? O quarterback talvez o mais pronto de todos que a gente tem aí. E o Dantas foi o quarterback que teve o melhor desempenho no Mundial. Dos 3 que a gente levou, incluindo o Hudson, que jogava fora, o Dantas foi o que teve o melhor desempenho. Ele tinha se lesionado no ano passado, voltou da lesão, está bem, está no auge da forma física dele, está executando bem o jogo de RPO, de Run Pass Option, de Read Options, que não era o forte dele, e é algo que a gente está querendo implementar também na seleção, que é algo que o coach Brian faz muito lá no México, ele está querendo trazer para a seleção, que o Bassani faz bem, que o Álvaro faz bem, que o Romário faz bem, e o Dantas passou a executar bem esse ano também, então a gente está de olho nisso. Então a gente acha que dentre esses 4, os 2 que estão mais preparados para implantar para levar o nosso sistema de jogo adiante e comandar o ataque são o Álvaro e o Dantas. Oi, tá. E você já falou mais do que eu esperava que você falasse, mas sempre tem, na seleção brasileira de futebol, tem gente que é convocada e não vai porque machucou, enfim. Já tem essa lista de backup, já tem a ordem de quem, por exemplo, faltou um, é esse que vai substituir? Existe essa lista, a gente só não vai divulgá-la, a gente vai entrar em contato com os jogadores que são os backups imediatos para deixá-los cientes de que é bom que eles estejam disponíveis em dezembro, porque caso aconteça algum imprevisto, alguém se lesione, eu não posso sair, porque bem ou mal os jogadores são amadores, a grande maioria, né? E eles têm outro trabalho, eles vão ter que conseguir uma liberação na quinta e na sexta-feira que antecedem o jogo para poder estar disponível para o training camp, porque a gente não quer nenhum jogador que chegue só no sábado para jogar. Para o jogador, ele vai ter que assumir o compromisso de estar lá na quinta e na sexta para participar dos treinos e reuniões de vídeo também. Então a gente já tem essa lista pronta, a gente vai comunicar ainda hoje os jogadores que têm que ficar de sobreaviso. A gente só não vai tornar isso público, porque a gente acha desnecessário e tal, mas a gente vai comunicar e aí, se acontecer alguma coisa, a gente já tem quem chamar. E sempre acontece. Dificilmente a gente faz uma convocação em que todos os convocados chegam com saúde perfeita, ou sem lesão, ou disponíveis no dia do jogo, entendeu? Então, pode acontecer. Bom dia, Gabriel. Meu nome é Felipe, falo do Portal do Torcedor. A primeira pergunta para você e depois fazer a pergunta para o presidente Rogério. Sobre os atletas estrangeiros que atuam aqui no Brasil, outras modalidades desportivas têm um hábito de nacionalizar esses estrangeiros e realizar a convocação. A gente tem atletas de destaque aqui, como o próprio Casey, que agora está jogando no Juiz de Fora Imperadores. Existe alguma possibilidade de, no futuro, alguns estrangeiros que atuam no Brasil serem também convocados à seleção brasileira, ou o projeto é realmente de incentivar os nascidos aqui? Eu não teria nada contra utilizar um estrangeiro que fosse naturalizado brasileiro, se ele tivesse condições de jogo, mas isso não compete a mim. Eu não vou pedir que nenhum estrangeiro se naturalize e tal, se for da vontade dele e tal. A gente brigou pelo Andro Bernardini, que a Itália queria que ele se naturalizasse italiano, e a gente brigou por ele.
A gente entende que ele é se não for o melhor defensive back hoje, um dos melhores, um jogador de destaque, foi jogar na Alemanha, era titular num time de primeira divisão da Alemanha, que é a liga mais forte da Europa. Então, esse foi um cara por quem a gente brigou. A gente não quis perder ele para a Itália, mas ele é um brasileiro, que a gente não quer que se naturalize italiano, é o caminho oposto. Mas, da minha parte, eu não me oporia. Se o Casey ou qualquer outro gringo se nacionalizasse e tal, e tivesse à disposição, eu olharia para ele como qualquer outro brasileiro. Tá naturalizado, está jogando no Brasil, então é um brasileiro. Obrigado. Presidente Rogério, o senhor falou a respeito da realização de mais jogos do Brasil Onças, pelo menos 2 amistosos por ano. Existe alguma conversa junto às demais confederações ou federações sul-americanas para a consolidação delas em uma única entidade e realizar campeonatos continentais, como uma Copa América de futebol americano de seleções? Sim. Atualmente, eu venho conversando com outros presidentes de outras confederações. Realmente, a nossa intenção é ser mais unificado mesmo. A gente fala muito em união da América do Sul. E acredito que, em pouco tempo, aí podemos ter, sim, um campeonato nível América do Sul. Ivan Drummond, Jornal Estado de Minas. Qual o nível que o Brasil está hoje no patamar mundial? E, pelo tempo que nós estamos jogando futebol americano, em que nível a gente estaria, assim, em comparação com outros países? A gente está muito à frente dos outros, pelo pouco tempo, ou ainda está mais ou menos no mesmo nível de quem começou mais tarde? A gente hoje, eu diria que o Brasil está talvez no 3º escalão assim, do futebol americano mundial. Tem o primeiro escalão, como eu falei mais cedo, né, Estados Unidos. Os Estados Unidos está sozinho na frente, né? Mas aí teria México, Japão, Canadá. Aí depois um pouco abaixo, talvez a Alemanha, a França e alguns outros países europeus. Aí depois Brasil, Austrália e mais abaixo alguns outros. Por exemplo, na Copa do Mundo a gente ganhou fácil da Coreia do Sul. A gente ganhou de 28-0, foi uma vitória fácil. A gente vem dominando a América do Sul com relativa facilidade. A gente ganhou bem do Uruguai, ganhou bem do Chile. Então, o Brasil está num patamar intermediário. O futebol americano, que a gente chama full pad, com equipamento completo na grama, vem sendo disputado no Brasil para valer desde talvez 2009, né? 2008, 2009, 9 anos. Pois é. Então, é algo bastante recente. Eu entendo que, se você olhar lá para trás, quando o pessoal botou o equipamento e começou a jogar para onde a gente está hoje, o Brasil evoluiu até rápido. Então, ele deu passos largos aí na organização do futebol americano fora de campo, que é o que vem melhorando muito agora, na parte de comissão técnica e dentro de campo também nos atletas. É claro que ainda falta um passo a ser dado, que é a profissionalização do esporte. Que a dificuldade que a gente tem como técnico, por exemplo, como é que você vai obrigar o seu jogador a estar presente em todos os treinos se o cara tem que, eventualmente, trabalhar para sustentar a família? Ele não vive de futebol americano, né? O cara vive de um outro emprego. Tem uns que estudam, trabalham, tem que ir para a academia, tem que treinar. É difícil. Alguns poucos times estão começando a remunerar alguns jogadores, como é o caso do Sada Cruzeiro, que já tem alguns atletas, inclusive alguns que estão nessa lista, que estão vivendo de futebol americano, que para os nossos atletas é um sonho a possibilidade de viver de futebol americano. Mas, para isso, a gente vai depender, é claro, de apoio de poder público, de empresas, da grande imprensa, que acreditem que o futebol americano é um business, é um negócio viável, porque é. A gente vê nos Estados Unidos, a gente vê no México, de fato, é um negócio que vale a pena investir. E que, a partir disso, os times possam realmente tratar o futebol americano não mais como um esporte amador, mas sim um esporte profissional. Esse é um caminho que ainda vai demorar um pouco. E eu acho que, para a gente subir o patamar e passar para o segundo, primeiro escalão, eu acho que é meio inevitável que a gente tenha jogadores vivendo de futebol americano e não dividindo o seu tempo com outra coisa. Meu nome é Ana Flores, sou do NFL Luluzinha Club. Agora, com essa questão de vídeo, fica mais fácil vocês terem uma noção de jogadores que às vezes estão meio, né, escondidos em algum campeonato, né, que não tenha tanta projeção. A Liga Nacional tem um pouco menos projeção do que a BFA, né? Mas e o Norte? Existe algum projeto de incluir jogadores do Norte a partir dessa questão de vídeo na seleção futuramente? A gente recebeu vídeos também de atletas do Norte. Eles têm as competições lá deles. A gente recebeu vídeos de atletas do Pará, atletas também do Amazonas, de Manaus. A gente recebeu.
Não foi nenhum atleta do Norte convocado, porque nenhum deles estava no mesmo nível dos atletas que a gente convocou. E aí a gente não vai convocar ninguém só pelo fato de ser do Norte. No training camp, que tinha essa proposta super agregadora, a gente chamou sim atletas do Norte, independentemente deles estarem no nível tão alto quanto os outros. A gente chamou porque a gente queria que eles tivessem a oportunidade de estarem inseridos nas melhores práticas de futebol americano, para servirem depois de multiplicadores de conhecimento de tipo de treino. Essa inserção, então, já existe, né? Na análise de vídeo, sim. Sim, Para o existe. Norte entrar em campeonato, aí não é meu departamento, aí é com o Rogério. O Norte posso dizer que é minha menina dos olhos. Está aqui o Vitor, que não me deixa mentir, que assim que assumi a presidência, eu falei, agora eu vou para o Norte. Tanto é que um dos diretores da CBFA hoje, o Renner, é do Norte, está me ajudando, inclusive, bastante nessa gestão. A intenção era a Copa Norte, que está sendo realizada agora, vire alguma coisa da Liga Nacional ano que vem. Nós estamos estudando isso. A Copa Norte hoje está como se fosse um piloto e está indo muito bem, por sinal. Estou acompanhando de perto todas as movimentações. Eles são muito bem organizados. Assim, o meu 10 eles já têm, entendeu? Então, acredito que a partir de 2018 eles estão efetivamente incluídos no cenário nacional, que também é um sonho que eu estou realizando, porque eu gosto muito do futebol americano do Norte. A minha segunda pergunta é puxando sardinha, sou representante feminina aqui, né, da imprensa, e o nosso site é especializado, então, a gente viu em 2016 e 2017 uma evolução do futebol feminino, né, das equipes femininas, os campeonatos estão mais elaborados, estão mais competitivos. Existe algum, eu acho que é mais para você, né, Rogério? Existe algum projeto da seleção feminina para a gente começar um projeto de competições internacionais, alguma coisa mais concreta? Sim. Estou para iniciar uma conversa com o pessoal do Full Pad feminino, mas semana passada nós já anunciamos a seleção de flag, a feminina e a masculina. Como eu disse anteriormente, a CBFA hoje está com o maior foco nas seleções, ou seja, estamos abrangendo todos os tipos de seleções. E não vai ser diferente com uma seleção feminina, porque eu acompanho em loco os jogos da seleção do feminino e, como você disse, a evolução assim é gritante. Então, acho que já está na hora de a gente fazer uma seleção, alguns jogos internacionais aí com elas e, com certeza, nós vamos trabalhar para isso. Chiarini Júnior, fotógrafo independente do futebol americano. A minha pergunta é para o Bruno Guilherme. Bruno, a gente tem ouvido já nos bastidores uma conversa de que haveria já pelo menos uma tentativa de acordo com algum canal de televisão para transmitir esse jogo do Brasil e Argentina. É cedo ainda para falar qual o canal? Existe isso, não existe? Você já quer aproveitar, deixa para anunciar? Bom, vou aproveitar a deixa então e vou anunciar. O jogo ele vai ser transmitido pela ESPN. A negociação que está se tendo é se vai ser para a América Latina toda ou só para o Brasil, mas o Brasil e a Argentina vai ser transmitido pela ESPN. Pessoal, vamos encerrar essa parte agora e eu vou convidar aqui, agradecendo o Gabriel, o Rogério, o Bruno, vou convidar aqui agora, eu chamei de Leonardo, já aproveito para pedir desculpa aqui, mas é Luciano Fagundes, diretor do SESC, para sentar aqui com a gente. Também o Samuel Lloyd, representante do Mineirão. E a Mércia Gonçalves, chefe de gabinete da Secretaria de Esporte, que está representando aqui o Arnaldo Gontijo, que não pôde estar presente aqui hoje. Por favor, peço que vocês venham aqui para a mesa. Esses são os nossos apoiadores, as pessoas que incentivam esse Brasil e Argentina e que estão aí à disposição de vocês para que vocês possam fazer perguntas.
Samuel. Eu sou o Vitor do Salão Oval. Aproveitando que tem muita gente assistindo, eu vi 30 mil, mais, né? Já deve estar bem mais. Tem uma questão que é recorrente no futebol americano nacional, pelos campos por aí, e a gente está aqui num estádio de primeiro nível mundial. Estraga ou não estraga o gramado do futebol americano? Porque já vai ser o qual? Terceiro jogo, né? Segundo jogo. Então, fala, você que, né, é um especialista no estádio, explica que é um esporte como qualquer outro, por favor. Obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui. E para o Mineirão é um grande prazer receber essa partida. Aqui é um clássico, né, o Brasil e a Argentina. Nós recebemos no ano passado o Superclássico do futebol. O Brasil e a Argentina foi no Mineirão. O Mineirão tem sido escolhido como a casa do Brasil e Argentina. E nada melhor que ser também no Mineirão a competição, né? O jogo entre Brasil e Argentina do esporte que mais cresce no Brasil, que é o futebol americano. Então, para nós é um grande orgulho. Nós tivemos uma partida no ano passado e depois dessa partida, a temporada do futebol continuou e nós não tivemos nenhum tipo de problema no gramado em função do jogo de futebol americano. É claro que nós aprendemos na primeira partida e nós sabemos que na partida entre Brasil e Argentina não tem mais nenhum jogo de futebol. No ano passado ficaram algumas marcas, né, da marcação da pintura do gramado, né, mas que também pode ser corrigido com a nossa experiência hoje, depois do primeiro jogo. Ou seja, a nossa operação ela vai melhorando a cada dia. Cada vez que a gente tem uma experiência como essa, nós podemos melhorar para um próximo. Nesse caso desse jogo, não tem nenhum outro jogo importante, a temporada do futebol já terminou, então o gramado, logo em seguida, ele entra para um tratamento que acontece todos os anos, para estar perfeito, em ótimas condições, para quando começar a temporada no ano seguinte. Bom dia. Minha pergunta primeiro é para o doutor Luciano. O SESC tem se tornado um grande parceiro do futebol americano, seja na concessão do campo de Venda Nova para os jogos da Federação Mineira de Futebol Americano, da Brasil FA, do Brasil Futebol Americano, especialmente com o Sada Cruzeiro, e agora tem dado esse apoio à realização do Brasil e Argentina. Existe algum projeto do próprio SESC de ampliação da divulgação da marca dentro do futebol americano, com eventual, talvez, até patrocínio de alguma equipe? Bom dia a todos. A partir do momento que o Bruno teve a grande ideia de nos procurar, nós nos interessamos pela questão do futebol americano. Como você bem disse, nós cedemos o espaço do campo oficial de treinamento do SESC de Venda Nova, que ele foi construído para o treinamento das seleções que aqui participaram da Copa do Mundo, e ali se tornou um espaço do futebol americano. A partir daí, em função da realização do jogo agora em dezembro, o Bruno nos procurou, juntamente com a Confederação, para que pudéssemos apoiar no sentido de disponibilizar não só aquele espaço, mas também hospedagem e outras coisas que nós temos a oferecer para o público em geral. Um dos referenciais programáticos do SESC é o esporte. E nós já há 71 anos investimos no esporte, mas temos investido no esporte tradicional, o futebol, o futsal, a natação, a ginástica, o vôlei, enfim. E o futebol americano, pela proporção que ele está tomando, nos faz cada vez mais estar próximo de vocês e apoiar, porque o SESC é uma instituição nacional, então nós estamos começando essa parceria por Minas Gerais e nada nos impede de no futuro, ao conversarmos com os outros departamentos regionais, também apoiarmos onde o esporte está sendo realizado. Foi muito bom a questão da convocação, porque nós percebemos que tem atletas do Brasil como um todo, nós somos um país de dimensão continental e podemos contar com o SESC também no Brasil. Uma das conversas que nós vamos amadurecer logo depois da realização do evento de dezembro é que nós, enquanto SESC, temos a intenção de montar um time infantil de futebol americano e levar esses jovens aí até a possibilidade deles se profissionalizarem. Então, contem com o SESC nesse sentido, o apoio total ao futebol americano. Para a Merckx, né, da Secretaria, eu tenho uma pergunta. Como é que foi, do início, para a Secretaria realmente olhar para o futebol americano, começar a dar, digamos assim, moral para o futebol americano, tanto em Minas Gerais, né, junto com o trabalho da Federação Mineira, a FENFA, e, enfim, muitas coisas aconteceram ano passado, estão acontecendo esse ano. Como é que você vê o futuro do futebol americano através da Secretaria? Quais são, se tem algum planejamento específico para o futebol americano, que
vem crescendo, né, muito. E aproveitando um pouquinho também, porque além da Tatidão Mineiro, eu também sou da Home Run Mineiro, que é do beisebol. No finalzinho, sem gastar muito tempo, se puder falar um pouquinho também da secretaria sobre o beisebol, que são 2 esportes gringos, americanos, que estão crescendo aqui no estado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar os atletas convocados, desejando a eles assim boa sorte e que a gente possa enfrentar os nossos irmãos, né, os argentinos, de uma maneira que a gente sempre soube, né, com vitória. Que esse amistoso venha fomentar ainda mais a prática do futebol americano, que chegou até a Secretaria de Estado de Esportes por meio do Bruno e do Wesley, que nos apresentou a modalidade e nos mostrou como que ela vem de forma avassaladora, crescendo em todo o país. A Secretaria de Estado de Esportes de Minas é a primeira secretaria a estar mais próxima do evento, daí o nosso apoio institucional para que outras secretarias de Estado também possam apoiar, incentivar, para que o jovem, né, nossas crianças e os jovens possam ver no futebol americano uma outra opção de modalidade esportiva, né? A secretaria ela não apoia os esportes tradicionais, ela busca apoiar outras modalidades, como o kart, MMA, o atletismo, né, o ciclismo, o handball e todas as outras modalidades, né? Como instrumento público para o incentivo dessas modalidades, nós temos aí a Lei Estadual de Incentivo, que apresenta aí editais anuais, inclusive está aberto o edital até o dia 20 de novembro, onde essas prefeituras do Estado de Minas, associações, entidades esportivas possam apresentar seus projetos. Esses projetos, no limite máximo aí de 300 mil, podem vir a ser aprovados, e aí o incentivo, né, a prática do esporte, que a gente sabe, assim, junto com a educação, é um resgate, né, para a nossa juventude, para as nossas crianças. O futebol americano é uma modalidade que tem uma presença forte na secretaria, porque nós conseguimos perceber, como todos os torcedores novos que vêm acompanhando a modalidade, a força, né? Então, assim, é uma opção, uma segunda opção, até mesmo para os telespectadores, né? Às vezes a gente consegue até ouvir dentro da secretaria servidores que falam: olha, passei boa parte da noite assistindo ao futebol. E as outras modalidades, é isso que a secretaria quer, que todo mundo tenha acesso, possibilidade de conhecer, porque depois que você conhece, a opção é sua, em praticar, ou em seguir, em torcer. Mas é necessário conhecer. Então, é isso que a gente vem buscando, fomentar as diversas práticas esportivas que o nosso Estado, que o nosso país e que o mundo inteiro tem. Ok? Josias Pereira, aqui do blog Força Down, também do Jornal Tempo e da Rádio Super Notícia FM, né, das 3. Eu queria que você falasse, Samuel, sobre a viabilidade econômica do jogo mesmo, que vai ser realizado no dia 16, se o Mineirão vai abrir mais, uma capacidade maior de ingresso. A gente lembra no primeiro jogo que teve aqui, que foi a final do Campeonato Mineiro, né, teve alguma certa limitação, porque economicamente não seria viável abrir tudo, né, porque teria realmente um valor específico aí da Minas Arena também com a Federação Mineira. Existe essa possibilidade de ter mais acesso, mais lugares aqui no Mineirão? E como que você enxerga também o Mineirão abrindo espaço para outras modalidades, se no futuro teremos também possibilidades de jogos, por exemplo, de vôlei, que já foi feito na Arena da Baixada também, lá em Curitiba? Claro, ótima pergunta para a gente até esclarecer. O Mineirão, hoje, a gente se orgulha muito de termos uma das operações mais baratas, né, de todo o país. Uma arena de um nível como é o Mineirão, uma arena 5 estrelas, né, classificado pelo Ministério dos Esportes. Nós temos hoje um custo entre R$ 5 e R$ 8 por torcedor. Então, o que é muito importante é que o planejamento entre a previsão de público e o público presente seja cada vez mais próximo. A gente pode fazer esse jogo, Brasil e Argentina, até para 60 mil pessoas, não tem problema nenhum. Na experiência do ano passado, nós tivemos cerca de 8 mil torcedores e fizemos uma operação para 10 mil pessoas, o que fez com que os clubes, né, os times que estivessem aqui jogando, saíssem com uma renda líquida positiva,
né, conseguiram pagar todas as contas de operação e ainda tiveram lucro com a partida, o que para nós é uma grande alegria sempre. Então esse é o nosso objetivo, né, ter um planejamento adequado para que quem joga aqui consiga sair com uma renda líquida para financiar o incentivo do próprio esporte, né, para financiar a federação, para financiar os clubes, para trazer novos jogadores, para investir no próprio esporte. E é claro que o Mineirão, sim, está de portas abertas para qualquer modalidade esportiva. Nós também, inclusive, temos, em parceria com o Estado, uma demonstração de beisebol marcada no estádio. Então, a ideia é que essa arena multiuso ela seja usada na sua capacidade máxima. Não há restrição para qualquer tipo de esporte no Mineirão. A gente quer, pelo contrário, fomentar cada vez mais. Aqui é o ponto de encontro dos patinadores, dos skatistas, né? A Esplanada já tem uma vocação para isso. Temos agora o futebol americano, nossa segunda edição, e nessa principalmente desse ano, que é um jogo aí que é internacional. Então, o nosso objetivo é cada vez mais ampliar o acesso dos mineiros a diferentes modalidades esportivas. Então, quero agradecer a todos, o pessoal que está na mesa. Não vou confundir seu nome de novo. Luciano, eu chamei de Leonardo, Samuel do Mineirão, muito obrigado. Mércio, obrigado. Avisar a todo mundo que está assistindo a live que os ingressos estão à venda na centraldoseventos.com.br, não é isso? Isso mesmo, centraldoseventos.com.br. Agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a Max Miller, que é a transportadora oficial do evento, e a Ramada Encore, se eu não estiver enganado, isso mesmo, Ramada Encore Minas Casa, que são os patrocinadores do evento. E é isso aí, vamos comprar ingresso, vamos lotar um Mineirão. Dia 16, conto com todo mundo aqui no Mineirão. Agradecer a galera da imprensa que esteve aqui, muito obrigado e até a próxima. Valeu!